E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo da história do Pokémon TCG. Esse já é a terceira vez que eu tô fazendo sobre cartas promo, então fica ligado nisso daí que vai ser meio que a parte final, porque agora, do jeito que eu vou explicar, é como as cartas promo estão sendo lançadas atualmente, e até o bloco de Espada e Escudo, que é o mais recente, continua da mesma forma. Eu imagino que eles vão continuar lançando dessas formas aí também. Então, já falamos sobre a era Wizard, já falamos sobre a era Nintendo, já falamos sobre essas cartas exclusivas de liga, e agora a gente vai falar do formato atual, que começou durante o bloco Black and White. Não esquece, hein? Tem história do Pokémon TCG todo domingo a partir das 10 horas da manhã. Já tem vários outros episódios dessa série. Se você ainda não assistiu, corre lá, dá uma maratonada. Se puder, deixa o like em tudo, comenta. Vai ajudar bastante a gente aqui na produção de conteúdo, beleza? Então, partiu! Bom, a próxima leva de promos foi com o bloco Black and White, no qual definiu que as promos iam ser lançadas por bloco do card game, não mais do jogo. Vocês lembram que teve promos ali do Heart Gold Soul Silver, que ainda era o bloco da quarta geração, mas a gente tava falando ali de um jogo, né, separado que foi lançado. Então agora não, ia ficar por bem mais tempo. E ficando por bem mais tempo, o número das coleções, né, de promo subiu bastante. Ficou praticamente impossível. Se você não fica ligado durante todo o tempo de lançamento das cartas promo, é muito difícil completar esse bloco todo. As Black Star Promos duraram todo o período da quinta geração, entre março de 2011 e dezembro de 2013. Saíram 99 cartas, mas a expansão é numerada até 101. Isso porque a Black and White 77 e 78, que eram Pikachu e Raichu, foram deixadas de lado. Tá, mas como é que você sabe disso, Tio Sam? Bom, basicamente elas foram lançadas só na versão japonesa, e quando eles estavam fazendo ali essa database do site oficial da Pokémon, os caras acabaram colocando, a gente só tinha um buraco na coleção, a gente não sabia quais eram as cartas. E aí quando os caras uparam ali pro site, eles acabaram mostrando a arte dessas cartas, mas rapidinho, em menos de um dia, já removeram do database. Mas agora a gente sabe que é o Pikachu e o Raichu, só nunca foram lançadas. Isso aconteceu porque a box do Landorus foi cancelada. As promos que estariam nela, o Landorus e o Druddigon, foram lançadas nos blister triplo de congelamento de plasma, substituindo o que era pra ser o Raichu e o Pikachu. Das 99 cartas lançadas em Black and White, 78 foram Pokémons normais, 13 Pokémon X, 4 estádios, 3 itens e um suporte, o N, uma das cartas mais amadas e odiadas de todos os tempos. De que lado você está? Você ama o garotão aí, o nosso reizinho N, ou não? Aí vamos pra XY, que trouxe uma nova era de promos de estrelinha preta, e elas foram lançadas entre outubro de 2013 e maio de 2017. Nesse período, recebemos 211 promos diferentes e suas variadas versões. A partir daqui, meu amigo, era sempre 200 mais, tá? Então fica de olho. Começou ali em Black and White com 100, parece até ser algo tranquilo de colecionar, mas depois escalona muito rápido, 211 cartas. Dessas 211, foram 112 Pokémon normal, 69 Pokémon X, incluindo 15 Mega Evoluções, 8 Pokémon Turbo, 16 itens, 3 estádios, os 3 as novas cartas do Mundial, que agora eram a Champions Festival, que receberam uma 8ª versão, a do campeão, e 3 supporters. Falando em Champions Festival, é importante falar que uma das promos da época da Black and White, desses estádios, era a famosa Tropical Beach, que normalmente essas cartas promocionais, elas eram só colecionáveis, que foi algo que não aconteceu com a Tropical Beach. A Tropical Beach foi uma carta que foi dada apenas para os jogadores do Mundial de Pokémon. E adivinha só, era uma carta que jogava bastante, te dava um poder de compra muito grande e acabou deixando o valor da carta extremamente alto. Então eu acho que eles aprenderam a lição, nunca mais fizeram isso. Desde então a gente continua tendo variações da Champions Festival, que é uma carta bonita, é uma carta legal, é uma promo dada ainda só para jogadores de Mundial, mas como ela não joga muito bem, você encontra várias pessoas trocando ela com uma maior facilidade. A Tropical Beach não, a Tropical Beach bateu recordes e ela nunca foi relançada em outro tipo de produto. Então, vez ou outra acontece das cartas promocionais terem aí esse colecionadores querendo ela, não ser de fácil acesso e ela ainda jogar no competitivo. É a combinação completa para deixar o valor da carta, ó, lá em cima. Quando chegamos à 7ª geração de Pokémon, mais uma mudança para as promos de Sol e Lua. Essas promos que saíram entre novembro de 2016 e maio de 2020 somaram 246 cartas, 244 numeradas. Mas o grande diferencial é que a exceção das 3 versões das promos do Mundial, a Champions Festival, ainda com suas 8 versões diferentes, porque elas quando lançam lá no Mundial,
todas as línguas que lançam Pokémon TCG, francês, português, inglês, japonês, você ganha a carta promo como jogador em cada uma das versões lançadas no mundo todo. Então ela fica com a mesma numeração, mas a carta em si é diferente. Com exceção desses estádios do Mundial de Pokémon, todas as cartas promo de Sol e Lua foram de Pokémon. Desses Pokémon, anotem aí, hein? 73 foram Pokémon GX, 14 foram aliados GX e o restante Pokémon normal. Eu disse que 244 cartas foram numeradas apenas porque Lunala e Solgaleo, as cartas 103 e 104 dessas promos, receberam uma versão extra com a letrinha e na frente dos números, que é com a arte dourada. Essa letrinha na frente é uma arte alternada, que eles começaram a fazer isso para uma melhora ali na comunicação da rotação. Que carta vale, que carta não vale. Então, já que a carta era extremamente idêntica à promo 103 e 104, eles só relançaram ela com uma arte alternada. Então não precisava mudar a numeração, mantinha a nova promo. Só que, ao mesmo tempo, também era uma promo diferente, né? Você vai deixar faltar essa versão dourada na sua coleção? Nem ferrando. Com o lançamento de Pokémon Sword and Shield para o Nintendo Switch, que inclusive vocês podem acompanhar uma gameplay aqui no meu canal, beleza? Eu fiz o máximo de tradução possível aí para português para você acompanhar a história direitinho. Então, se você quiser saber o que acontece em Pokémon Sword and Shield, tem uma série de gameplays aqui mesmo no canal, beleza? Corre lá. O TCG também encerrou a série de Sol e Lua promo e iniciou essa nova com Espada e Escudo. No momento da gravação desse vídeo, as promos de Espada e Escudo são mais de 100 cartas diferentes já. E a gente tem algumas que ainda não foram reveladas. O grande destaque da 7ª geração são os Pokémon V e VMAX. E até o momento, nenhuma carta que não seja Pokémon saiu como promo. Talvez já tivéssemos uma nova versão aí desse estádio, né? O Champions Festival. Mas por motivo do Covid, né? Pandemia, o Mundial de Pokémon do ano passado, no caso 2020, ele foi cancelado. Então provavelmente a gente teria um estádio aí desse Mundial, mas a gente acabou não tendo. Lembrando que as cartas estão ficando cada vez mais difíceis, então algumas promos eles lançam numa promoção rápida, exclusiva, e vai ficando muito difícil. Vou dar um exemplo para vocês de promos atuais. Eu tenho aqui um Special Delivery Pikachu, uma das cartas que não foram mostradas é o Special Delivery Charizard, mas o Pikachu já foi. Cara, é muito canseira conseguir essa carta, porque ela foi dada para quem fizesse compras no Pokémon Center durante um curtíssimo período de tempo. E aqui ela tem a numeração dela e tudo mais. E pessoal, essa carta está bem cara no momento. A gente tá falando de uma carta brinde dada pela Pokémon Company, mas como se esgotou rapidamente, a gente não sabe quando vai voltar, vai virando alguns tesouros. Então hoje em dia, por essa alta quantidade de números de carta promo, é muito difícil colecionar. Então fique bem atento, principalmente a programas como Drops TCG que tem aqui do canal, para você saber o tempo exato de adquirir as cartas promos. Inclusive essa daqui eu ganhei de presente de alguém que assistiu o Drops TCG, viu o time correto, conseguiu várias dessa carta e me deu uma. O terceiro grupo de cartas promo diferente é o grupo das cartas do McDonald's. Desde 2011 é uma parceria da Nintendo com a rede americana de fast food para distribuição de cartas promocionais de Pokémon junto com o Mac Lunch Feliz. Quase todas as coleções saíram com 12 cartas e todos traziam bonequinhos diferentes de Pokémon. Como cada ano teve uma particularidade diferente, vamos falar de todas elas. A coleção de 2011 saiu no Japão com apenas 9 cartas, mas no ocidente veio com 12, que definiu o número padrão. Essas 9 originais japonesas saíram nas boxes chamadas Journey Partners Collection Sheets, ou folhas de coleção de parceiros de jornada. As 3 cartas extras, Maractus, Alomomola e Aldino, foram reprints de Black and White. Os brinquedos que acompanhavam a coleção eram bonecos do Pikachu, Oshawott, Tepig, Snivy, Zorua, Zoroark, Zekrom e Reshiram. Uma curiosidade dessa coleção é que em Quebec, no Canadá, a coleção foi disponibilizada em francês. Isso fez dela a primeira coleção promocional a ser lançada nesse idioma por lá, apesar de não receber tradução em nenhuma outra língua europeia e não ser lançada na França. A coleção de 2012 trouxe reprints das expansões Black and White, Poderes Emergentes e Vitórias Nobres. Os brinquedos que acompanhavam essa coleção foram bonecos do Pikachu, Servine, Pignite, The Watch, Woobat e Axel. No Brasil, no lugar das evoluções dos iniciais, recebemos as formas básicas deles, Snivy, Tepig e Oshawott. A coleção de 2013 foi exclusivamente francesa e também veio com 12 cartas. Essas cartas eram reprints da Black and White, Poderes Emergentes, Próximos Destinos e Exploradores da Escuridão. Os brinquedos que vieram eram bonecos de Pikachu, Venusaur, Charizard, Blastoise, Eevee e Mewtwo. Como as cartas dessa coleção nunca foram lançadas em inglês, elas nunca foram tornadas legais para jogar torneios, sendo até hoje a única coleção McDonald's que nunca pôde ter cartas usadas oficialmente, mesmo elas sendo reimpressões. Eu falo isso de poder usar oficialmente porque sempre que a gente falar que carta vale em torneio, formato padrão, aí a gente vai citar todas as coleções especiais, tudo que aconteceu no meio desse tempo, inclusive as cartas promos e inclusive o ano de lançamento do McDonald's. Com exceção desse daí, sempre vale as coleções lançadas recentemente no McDonald's. Elas não causam muito terror assim, porque são cartas meio que fracas, elas são bonitas por conta do seu holofote
holofoil único e são, né, colecionáveis. Mas às vezes acontece coisas como isso daí na história. Então, uma coleção do McDonald's era forte demais para poder ser usada dentro do competitivo. Ou não, é mais por ter sido exclusivo aí da França. A coleção do McDonald's de 2014 saiu em meses diferentes em vários lugares do mundo, incluindo Estados Unidos, Canadá, França e Austrália. Os brinquedos dessa coleção eram mais legais, sendo 12 diferentes, com um jogo de Jockey Pô, ou pedra, papel, tesoura. Você escolhia o que queria e girava a base, fazendo o Pokémon sair voando para efeitos decorativos, já que o que valia para ver quem ganhava era o símbolo escolhido. Junto com os brinquedos foram lançados mini-jogos que poderiam ser acessados a partir de algum dos bonecos através do app MacPlay Power. Os Pokémon contidos nos brinquedos eram Chespin, Pikachu, Fennekin, Panchan, Froakie, Xerneas, Helioptile e Yveltal, disponíveis em todas as regiões, além de Blastoise, Venusaur, Charizard e Mewtwo, que não saíram em todas. A coleção de 2015 trouxe reprint de Conflito Primitivo e Céus Estrondosos, saiu em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. A coleção de brinquedos, cada um com um efeito diferente, era Pikachu, Groudon Primitivo, Kyogre Primitivo, Rayquaza e Lugia, que saíram aqui também, além de Mega Latios, Hoopa e Wobbuffet, que só saíram nos Estados Unidos. A versão francesa da coleção era acompanhada de 4 brinquedos diferentes, Pikachu, Chespin, Fennekin e Froakie, porque os outros 4 brinquedos eram de My Little Pony. Então é isso aí, pra você que é colecionador desse tipo de coisa também, saiba que tem muita coisa exclusiva na França, então você vai ter que ir atrás de um eBay aí se você quiser colecionar tudo isso. A coleção de 2016 veio com reprint de várias expansões diferentes, da XY e XY Turbo. Ela veio com 16 brinquedos diferentes e foi distribuída na Europa. Os brinquedos dessa vez foram Psyduck, Totodile, Torchic, Scraggy, Jigglypuff, Vulpix, Squirtle, Eevee, Pikachu, Togepi, Meow, Piplup, Snipe, Dedenne, Fennekin, Magikarp, Shine. Alguns dos brinquedos dessa coleção saíram em alguns países da Ásia, mas não todos. A China continental recebeu 6 desses brinquedos e Hong Kong e Filipinas apenas 8. Em 2017 a coleção rodou o mundo e esteve presente em ao menos um país de cada continente. As promos dessa coleção eram todas da expansão inicial de Sol e Lua, à exceção do Pikachu, que veio inicialmente como uma promo de Black Star. Desta vez foram 13 brinquedos diferentes, incluindo Pikachus, Rotom-Dex, Rowlet, Litten, Popplio, Pickpack, Yungoos, Grubbin, Komala, Solgaleo e Lunala. França, Itália, Estados Unidos e Israel receberam apenas 8 deles. Já a coleção 2018 foi bem diferente do padrão. Apesar de ser a versão que saiu na maior parte do mundo e ter 12 cartas, a versão francesa teve 40! As cartas saíram das mais diversas expansões: Sol e Lua, Guardiões Ascendentes, Sombras Ardentes, Invasão Carmim e Ultra Prisma. Os restaurantes franceses da rede optaram por colocar booster de 4 cartas em vez de brinquedos. Já pro restante do mundo, 8 brinquedos estavam lá: Dialga, Palkia, Latias, Latios, Reshiram, Zekrom, Tundurus e Tornados. Inclusive, isso daí é uma briga muito feia, porque tem gente que gosta do brinquedo, que é muito importante pra Pokémon Company. Pra quem não sabe, o grande ganho da Pokémon é através de brinquedos, né? Pelúcias, itens, não vem dos jogos, não vem do card game. E o McDonald's é o maior distribuidor de brinquedos do mundo, então se você põe seu brinquedo pra vender no McDonald's, você com certeza vai vender milhões de unidades. E pra nós que somos um pouco mais do nicho do card game, é muito interessante quando acontece como isso aí da França. E tudo indica que a coleção desse ano vai ser assim também, com 4 cartas promo ao invés só de uma. Então a gente acaba conseguindo mais cartas a cada McLanche Feliz. Aí a gente tem aquela desculpa, né, pra pedir um McLanche Feliz de boa e colecionar umas cartinhas. A coleção de 2019, que foi a última que tivemos no momento desse vídeo, foi semelhante à anterior, com 12 cartas no mundo todo e 40 na França. Se na de 2018 os boosters franceses tinham 3 cartas normais e uma com foil de confete, nesta divisão era 2 de cada. As cartas todas foram tiradas de várias expansões diferentes Sol e Lua. Os brinquedos eram uma Pokébola com um disco, que trazia um Pokémon Sanchuru de Alola, Lapras, Pikachu, Magmar, Eevee, Onix, Meow de Alola e Gastly. Agora que falamos dos 3 grandes grupos de coleção, eu quero falar de 3 grupos de coleção extra, tá? A primeira e com certeza a mais fofa de todos é a Pokécard Creator Pack. Em 2004, a Warner Bros. Kids organizou um concurso para crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos. Elas teriam que desenhar um dos 5 Pokémon definido pela Pokémon Company americana, e um vencedor escolhido de cada, com as cartas sendo impressas e distribuídas. Os Pokémon eram Treecko, Rumple, Torchic, Mudkip e, claro, Pikachu. Além de ganharem 50 boosters com as 5 cartas, os ganhadores também levaram um cartão presente de $500. Além disso, outros 5.000 ganhadores levaram um booster para casa. Muita gente foi premiada e essa é uma das coleções mais raras da história, já que apenas 5.250 boosters foram feitos e ela é lá de julho de 2004. Então, para você encontrar uma carta dessa em bem estado é algo bem raro. A outra coleção que quero falar é uma que lamento muito não ter tido outras versões
versões foi a Pokémon Rumble, com 16 cartas e lá no Japão foram 19. Ela trazia um Pokémon que estava no jogo, Pokémon Rumble do Nintendo Wii. Ela inclusive foi lançada junto com o jogo. Quando você comprava a caixa, ela vinha com vários contadores de dano e um tabuleiro, que era permitido jogar uma experiência meio que do Pokémon Rumble no mundo real. Era meio que um Battle Royale do Pokémon CG. Eu tive esse item, acho que eu já mostrei aqui no canal em algumas situações. Eu acabei infelizmente vendendo o meu, não gostaria de ter vendido, hoje em dia tá bem caro isso daí, mas é bem da hora ver as cartas. Tem muitas holográficas e elas são bonitinhas ver esses Pokémon aí com esse lance de brinquedo, né? A versão japonesa tem 3 cartas a mais porque o Pokémon Daisuke Club, que é o jogo organizado japonês, fez uma distribuição de apenas 100 sets dessas cartas extras secretas, que era o Pachirisu, Croagunk e Eevee. É aquele lance, né? Às vezes tem essas promoções muito rápidas, uma tiragem muito baixa, que deixa essas cartas promocionais, algumas muito banais, que você encontra em cada esquina, e outras extremamente raras, como essas 3 aí do Pokémon Rumble. A última coleção extra que quero falar, na verdade, é mais antiga do que qualquer outra que eu falei nesse vídeo de hoje. Lembra da coleção Best of Game da Wizards, que falei lá no terceiro vídeo da série? A Pokémon Company dos Estados Unidos continuou a lançar essas cartas, com reprints de diversas cartas para distribuição nas ligas Pokémon, e eram Combusken, Grovyle, Marshtomp, Energia de Escuridão, Energia Metálica, Multi-Energia, Oranberry, 2 Flygon diferentes, Salamence, Beldum e Chimeco. Elas foram distribuídas entre setembro de 2003 e agosto de 2004, e foram deixadas de lado para dar início àqueles boosters da Pop Series, que a gente falou no vídeo anterior. A estampa Winner do Pokémon era diferente da Wizards, então a anterior trazia a palavra Winner, que significa vencedor, em minúsculas, com uma estrelinha no lugar do pingo no i, e a versão da Pokémon traz uma Pokébola seguida pela palavra Winner em letras maiúsculas, assim batendo o olho você já sabe de qual era a sua carta Winner. E se você tiver alguma, manda uma foto aí pra gente. Inclusive eu tenho uma delas, né, porque foi o meu primeiro regional que eu ganhei na época que eu era Sênior, então tá aqui a carta Júnior. Eu tenho a versão do Combusken, ela vem aqui atrás, tipo, não pode ser jogado. Cara, isso aqui é muito antigo, tá? Só pra vocês verem, isso aqui talvez é a maior prova real de que eu existo nesse jogo há muito tempo. Vou dar um zoom aqui pra vocês poderem ver um pouco mais sobre como funciona esse rolê da Winner. Então tá aqui a Pokébola com tudo em maiúsculo, o que significa que a minha carta Winner do Combusken, que era o troféu, né, da época aqui da E-Series, basicamente da era já da Nintendo, não foi uma carta produzida pela Wizards. Esse foi o vídeo de hoje sobre todos os sets promocionais da era Nintendo e passando para essa era onde a Pokémon Company assumiu definitivamente. Apesar da Pokémon Company estar aí vinculada à Nintendo, agora quem cuida do Pokémon TCG é completamente a Pokémon Company. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Espada e Escudo, como tá começando esse bloco, quais são as esperanças sobre ele e tudo que aconteceu até agora na história. A gente ainda tem mais uns vídeos, então fica aguardando aí que a gente vai te deixar super atualizado sobre tudo no Pokémon TCG, pra você que tá começando, pra você que já joga há muito tempo, saber de tudo, ter uma baita aí vocabulário, conversa de bar, quando você quiser falar sobre esse assunto, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, manda uma mensagem positiva aí pra alguém nesse momento e bebam água, pessoal. Brofish dos Brothers pra encerrar, até a próxima, tamo junto, valeu demais!